Ei, você aí, você, seu pobre de espírito. Como assim, Sérgio? Está me chamando de pobre de espírito? Estou te chamando de pobre de espírito, sim. Você, se você é um pobre de espírito, você tem algumas características. Então, para a gente aprender a conhecer melhor o significado da primeira bem-aventurança lá no Sermão da Montanha, em que Jesus diz assim para os seus discípulos: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu nunca entendia direito o que significava ser pobre de espírito. Uma pessoa pobre de espírito, sei lá, eu achava que era uma pessoa mesquinha, uma pessoa maldosa, uma pessoa ruim. Mas na verdade, ser pobre de espírito no sentido bíblico e no sentido que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos, não é isso não. Então, se você possuir algumas características, você é um pobre de espírito. Vamos ver quais são essas características. Primeira característica: aquele que reconhece que é totalmente dependente de Deus. Segunda característica: aquele que sabe que é fraco. Terceira característica: tudo que o pobre de espírito tem a fazer é pedir para que Deus tenha misericórdia dele. Quarta característica de um pobre de espírito: ele coloca toda a sua esperança na salvação que é oferecida por Jesus. Quinta característica de um pobre de espírito: se ele reconhecer diante de Deus que é pecador e que precisa de Jesus como seu único Salvador, ele vai reinar com Jesus por toda a eternidade. Porque essa é a promessa mencionada no versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Muito bem. Até aí, tudo tranquilo, não é? Então agora eu convido você aí, seu pobre de espírito, seu pobre, examine-se a si mesmo e veja se você, dois pontos, se você reconhece de todo o coração que você é totalmente dependente de Deus. Se você tiver consciência que não tem nada a oferecer a Deus, a não ser a sua vida e o seu coração. Se quando você estende as suas mãos para Deus, você percebe que as suas mãos estão vazias, que você não tem nada a oferecer a Deus. A única coisa que você tem a oferecer a Deus, que Deus te deu, é a tua vida e o teu coração. Não tem mais nada a oferecer a Deus. Então, você reconhece isso. Se você sabe que é fraco, miserável, medroso, e não sabe caminhar sozinho, reconhece isso? Muito bem. Se você sabe que a única coisa que resta a fazer é clamar pela misericórdia de Deus, porque você não é merecedor de nada. Ei, você não merece nada. Eu também não mereço nada.
Então, se eu reconheço que eu não mereço nada, eu sou um pobre de espírito, também por essa característica. Se você sabe que precisa colocar toda a sua esperança na salvação que é oferecida por Jesus através única e exclusivamente através da sua graça, reconhece isso? Muito bem. E se você reconhecer perante Deus, que você é um miserável pecador e que precisa de Jesus como seu único e suficiente Salvador, tudo isso precisa ser reconhecido por mim, por você, por qualquer pessoa. Se essa pessoa, depois de se examinar e refletir sobre isso, e chegar à conclusão que possui todas essas características no seu ser, então você é um pobre de espírito. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus está falando de quem? Está falando de você, seu pobre de espírito. Ele está dizendo lá nesse versículo que você, seu pobre de espírito, você é um bem-aventurado. E como você é um bem-aventurado, bem-aventurados pobres de espírito. Você, pobre de espírito. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa é a promessa. E como você, então, é um pobre de espírito, o reino de Deus é de quem? É do pobre de espírito. É seu. O reino de Deus é seu. E você vai reinar eternamente com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque você é um pobre de espírito. Que Deus abençoe você, pobre de espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, pobres pecadores. Que a paz do Senhor Jesus encha a sua vida e a minha, e que o amor de Deus encha o teu e o meu coração. Em nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Amém.